colocando num bom português, a cultura inteira foi por água abaixo. Eu vou fazer algumas pontuações históricas para que o nosso internauta tenha elemento, substância acerca da qual refletir. Eu acho que a cultura mais conhecida que sucumbiu definitivamente à imoralidade sexual se chama Sodoma e Gomorra, que não é novamente na linguagem comum, uma história para boi dormir. Até hoje, onde era Sodoma, permanece tanto a ideia daquele mar que é tanto sal que nada afunda e nada cria, como a terra no entorno não produz nada, como a sabedoria de Deus disse que não produziria. Aqueles que tiverem curiosidade poderiam procurar essa história lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19. Uma cidade absolutamente comprometida com a perversão, com a imoralidade sexual. Então, essa é a primeira cultura que sucumbiu. Vamos pensar numa outra, talvez um pouco menos conhecida, mas que é fonte de pesquisas arqueológicas. O caso da cidade de Pompeia, no Império Romano. Pompeia era uma cidade que, se você chamar de Pompeia ou de Sodoma, são termos equivalentes, porque não havia praticamente nada em Pompeia que não fosse comprometido com as múltiplas formas de perversão sexual. O que aconteceu? Um vulcão chamado Vesúvio entrou em erupção e simplesmente matou toda a cidade. Década de 40, 50 para cá, Pompeia vem sendo escavada e, Rafael, o que tem sido descoberto é uma população em poses das mais extravagantes, uma população petrificada, é bom que se diga, em poses sexuais das mais extravagantes. Quando se lê sobre como era a vida em Pompeia, eu posso dizer assim com segurança, era nojenta. Como é que essa natureza humana se degrada a ponto daquela descrição ser como era. E há uma interpretação de que a erupção do Vesúvio e a destruição de Pompeia foi juízo divino. Mas existe uma terceira cultura que vale a pena pensar a respeito. O Império Romano. Santo Agostinho, no século IV, eles têm uma obra clássica chamada A Cidade de Deus. E Santo Agostinho descreve o nível de imoralidade no Império Romano. E ele diz assim: eles praticam coisas em público que até no privado é vergonhoso praticar. A cidade de Deus. Então, nós temos, eu citei alguns, não são os únicos, exemplos de culturas inteiras, de civilização inteira. E há leituras que compreendem que o Império Romano sucumbiu devido à sua imoralidade. Só para você ter uma ideia, praticamente todos os imperadores romanos ou eram bi ou eram homossexuais.